Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Que o Senhor abençoe muito você e a sua família. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos a mesma reunião. Sexta-feira nós abrimos o segundo jejum da manutenção dos projetos Conquistas. Vamos passar a madrugada toda clamando. Quando for das 7 às 8 da manhã de sábado, nós vamos estar fechando com oração, unção e abençoando, fazendo o corredor de carros, dando uma bênção em todos os veículos e consagrando. Nós estamos no ano da grande colheita. E nós temos plantado em Deus continuamente, com muita determinação, com oração e jejum contínuo. Então, você pode até não ter estado no propósito dos projetos de conquistas, mas deve participar, independente se participou ou não, do jejum. Porque os projetos, quem plantou, plantou, né? Agora, ou quem plantou continua plantando, e quem não plantou começa a plantar. O ano ainda há tempo de você plantar em Deus. É um ano com uma promessa, neste ano, uma promessa muito grande para nós. E eu penso que você deve plantar. Você deve agarrar a oportunidade que Deus tem te dado. Se você tem a oportunidade de buscar Deus hoje, vamos buscar. Não é hora de parar, não é tempo, pelo contrário, mais do que nunca. Vamos buscar a Deus. Você quer viver um ano incrível? Fechar esse ano com chave de ouro, viver outras coisas? É buscando, sem cessar. Então vamos buscar. Nós vamos clamar fortemente para que Deus realize sonhos e desejos e materialize a promessa da grande colheita deste ano. Domingo nós temos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Fazer uma aliança com Deus é fundamental. Hoje nós temos um trabalho com as mulheres de Deus às 15 horas. E sempre reuniões às 9, 15 e 19h30. Aqui em Lucas 15 diz assim, no 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Caindo em si. Eu penso que essa palavra já faz com que a gente tenha um entendimento do que aconteceu. Caindo em si. Isso mostra que ele estava fora. O entendimento dele não havia entendimento. Estava tudo fechado. O diabo tinha fechado, bloqueado a capacidade dele de ver as coisas. De repente, do nada,
a vida na casa do pai não está boa mais. Está ruim. Eu quero a minha parte da herança. Tudo assim, né? Parece que do nada, mas não era do nada. O diabo já vinha trabalhando na cabeça dele. Uma insatisfação, uma inquietação, né? Aquele monte de fantasias de viver outras coisas, aqui é muito monótono, muito chato, muito isso. Ou como alguns, né? Eu quero a minha liberdade, eu quero a minha liberdade. E cada um, o diabo trabalha de uma maneira. Então, o diabo já vinha trabalhando na cabeça desse rapaz. E aí ele talvez, como eu disse, para o pai, do nada, mas já vinha trabalhando. A cabeça dele já estava totalmente virada. Né? Ele já estava fora de si. E ele chega para o pai e fala, eu quero a minha parte da herança. Bom, o pai deu. E poucos dias depois ele decidiu ir embora. E foi. E ali ele foi viver a vida que certamente o diabo tinha colocado na cabeça dele, que era a melhor vida do mundo. E ele foi. De repente, as coisas foram acabando, o dinheiro foi acabando, porque quem não tem cabeça está fora da presença de Deus, fora da bênção de Deus, fora da direção de Deus. Não tem como dar certo. Se uma pessoa está fora da bênção, fora da direção, ela não tem como ser bem-sucedida em nada. Isso é impossível. E aí, foi perdendo, houve uma crise naquele lugar, ele perdeu mais ainda. Bom, resumindo, chegou numa situação de miséria tão absurda de não ter o que comer. Sai em busca do emprego. O único emprego que ele encontrou e ele teve que aceitar foi de cuidar de porcos. Ele não conseguiu nada melhor. E ele pegou aquilo para não morrer de fome. No entanto, ninguém dava nada para ele. O que na casa do pai dele, ele tinha, e não ele só como filho, mas ele mesmo disse, os empregados do meu pai, tem comida de sobra. Ele estava ali, ninguém dava nada para ele. Ele estava no fundo do poço. Ele viu o que é estar fora da bênção. Fora da casa do pai. Ele viu o que significava sair da direção. Ele chegou a desejar comer a comida que os porcos estavam comendo. Para uma pessoa chegar a desejar comer a comida que um porco está comendo, talvez o senhor, não sei, a senhora, você é jovem, nunca viu a comida que se vai para um porco. Não sei, talvez não. Eu já vi. Para uma pessoa desejar comer aquilo, compreendeu? É porque ela desceu ao mais baixo nível. Ela não tem mais onde descer. Uma pessoa desejar comer a lavagem, a comida que um porco come, é porque não tem mais onde ela descer. Apesar que a gente sabe que sempre tem mais para descer, mas ela já desceu ao nível, a um nível de decadência absurda. E aí, caindo em si, ele falou, os empregados do meu pai têm comida de sobra. Eu não tenho aqui nada. Eu estou desejando comer a comida que o porco come. Caindo em si, a Bíblia diz. Isso mostra que ele estava fora dele. Naquele momento, ele teve o entendimento do que ele tinha feito. Então, mostra que todas as atitudes que ele tinha tomado até então, ele tomou com a cabeça dele totalmente virada, dominada pelo mal.
Totalmente virada, dominada pelo mal. Caindo em si. Ele estava fora de si. Estava com a cabeça virada. E ali ele teve o entendimento do tanto as besteiras, o tanto de besteiras que ele tinha feito. Quantas besteiras ele fez com a vida dele. Ele jogou a herança dele toda fora. Ele estava ali sofrendo no fundo do poço, com fome, cuidando de porcos, desejando comer a comida dos porcos. Estava no fundo do poço. E ele entendeu que ele não precisava estar passando por aquilo. Ele entendeu ali que ele não precisava daquilo, que aquilo foi a consequência das escolhas erradas, dele permitir que o diabo virasse a cabeça dele. E toda vez que uma pessoa permite que o diabo vire a cabeça dela, ela vai descer num nível, talvez até insuportável como estava o dele. Insuportável. Aí, caindo em si, ele decidiu voltar. Que foi de todas as besteiras que ele tinha feito, porque até então ele tinha sido um estúpido, foi a atitude mais acertada até então. Porque até então ele só tinha feito besteira. Uma atrás da outra. Deixou o diabo virar a cabeça dele, foi pedir a herança, foi embora, gastou com bebida, com prostituição, gastou com tudo que não prestava, perdeu tudo. Perdeu tudo, tudo. Chegou ao fundo do poço. Escolha errada. Toda vez que você permitir, toda vez que uma pessoa permitir que o diabo vire a cabeça dela, o diabo só veio para matar, roubar e destruir. E tudo que uma pessoa planta, escolhendo errado para a vida dela, ela escolhe errado, ela toma a direção errada, ela fala errado, ela vai colher. E quando a colheita vem, por um tempo ele só curtiu. Ele se divertiu. Que maravilha, vidão. De repente ele foi vendo que a coisa não era bem assim. Não, o negócio não era bem assim. Não era essa maravilha toda. Não era, não. E a coisa tomou uma outra proporção. Chegou ao fundo do poço, perdeu o que tinha e estava ali. Você imagina que humilhação. Uma pessoa está ali cuidando de porcos e com uma fome tão absurda, com tanta fome, uma fome tão severa, que ele desejou comer a comida do porco. Então ele devia já estar alguns dias sem comer. Porque ele chegou num ponto de desejar comer o que o porco estava comendo. De tanta fome. Só que a vida dele era uma vida boa. Ele era cuidado, tinha dignidade, tinha honra, tinha respeito. Mas agora ele não era nada, era um tratador de porco, querendo comer a comida do próprio porco. E foi ele, as escolhas dele, que o colocou ali, ó, naquela situação. Em nome de Jesus. Pensa a respeito. Caindo em si. Se o diabo já virou a sua cabeça, volta enquanto é tempo. Para de fazer escolhas erradas. Se você já fez muitas, agora põe um ponto final. Em nome de Jesus. Se o diabo está virando a tua cabeça, cuidado. Porque quando você acordar, pode ser tarde demais. É o que aconteceu com ele aqui. Quando ele acordou, quando ele caiu em si, ele viu o estado em que ele estava. Ele falou, eu tenho que voltar.
que quer dizer, eu arruinei com a minha vida. Eu preciso voltar. Então só tem uma saída. Se você já fez escolhas erradas, voltar enquanto é tempo. E se você ainda não fez a escolha, se o diabo está trabalhando na tua cabeça, mas você ainda não agiu, vigia. Clama o sangue de Jesus, busca ajuda espiritual, não deixa o diabo arruinar com a tua vida. Porque uma escolha errada pode te custar a vida. Ele pode voltar para a casa do pai, mas algumas coisas, por exemplo, a herança que ele tinha, ele perdeu. Certamente, aquilo que ele tinha na casa do pai, algumas coisas a pessoa perde, aquele respeito, aquela credibilidade. Apesar do pai amar, algumas coisas a pessoa vai perder para sempre. A herança ele tinha perdido já. Ele tinha gastado tudo. A parte dele já tinha destruído. Com tudo. E o sofrimento que ele passou? Então, não deixa o mal destruir com a tua vida ou continuar tendo poder sobre você e destruindo a tua vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Acorda, caindo em si. Lembra disso, porque ele estava fora de si. Se você entende que é o que tem acontecido com você, acorda, desperta, em nome de Jesus, e não toma uma atitude da qual você pode se arrepender por resto da vida. Se tomou, só tem uma saída, ser humilde e voltar enquanto há tempo. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Ana Flávia, como que era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Era uma vida incerta, um futuro bem assustador, que nada que eu pudesse pensar, eu poderia ver que seria concreto na minha vida, de muita tristeza, de muita angústia. A senhora vivia um sofrimento muito grande na vida familiar com o esposo da senhora. É, verdade. Nós não nos dávamos certos, a gente verdadeiramente se separou, ficamos 2 anos e 8 meses separados, que era uma briga atrás da outra. Eu não conseguia mais vê-lo como a minha carne, eu não conseguia ver mais como o homem ideal para mim. A gente não se respeitava mais, não tinha admiração, não tinha mais respeito, foi uma coisa bem triste. Ele acabou morando com uma outra pessoa que ele conheceu por 2 anos e foi aonde eu comecei a entender o valor da família. Aí eu me arrependi verdadeiramente de ter me separado e fui buscar no Senhor para que Ele pudesse reedificar a minha casa. E eu posso dizer também que foi eu que derrubei a minha casa, porque foi eu que não quis mais. Eu não tinha sabedoria nenhuma, eu era uma mulher totalmente do mundo. Então eu destruí a minha família. Foi onde eu comecei a busca por um ministério que pudesse me ajudar. A verdade foi essa, que eu orava muito: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso te conhecer, mas eu não sei nem por onde começar. Ou seja, não via uma porta, uma saída. Não, eu precisava de ajuda, porque eu precisava ser ensinada. Eu estava perdida, do zero, né? Eu achei que eu era tão autossuficiente, quando verdadeiramente a minha família foi destruída, eu vi que eu não sabia nada e que eu precisava de ajuda para recomeçar. Ou seja, mas a senhora veio para o Ministério Mudança de Vida, entendeu a palavra que a senhora tem que ser uma mulher sábia para que assim a sua casa venha a ser edificada, começou a praticar tudo aquilo que era ensinado. Quais foram as mudanças que aconteceram a partir desse momento que a senhora decidiu colocar em prática aquilo que é ensinado aqui no altar pela bispa? Quando eu cheguei aqui, eu ouvi um louvor que mudou a minha vida, que ele falava: o que adianta crer no Senhor e não te conhecer, o que adianta ter uma fé que não me leva a vencer. Eu saí daqui que eu falei: eu quero isso para minha vida, eu quero conhecer o Senhor, eu quero amar o Senhor, eu quero ter uma fé que me faça vencer. E foi aonde eu fui praticando. Ou seja, a senhora buscou em primeiro lugar conhecer Deus. Exatamente, porque não adiantava, eu ouvia tantas coisas, eu achava tão lindas a maneira que as pessoas oravam e tudo, mas eu não conseguia, não me vinha palavras, né? Então eu comecei a me esvaziar, eu comecei a me arrepender também e falar para o Senhor: Senhor, essas coisas que eu vivo, que eu penso, eu não quero mais pensar. Então eu quero me esvaziar disso, e toda vez que eu ouvia um louvor, eu ouvia uma ministração, aquilo ia mudando a minha vida. Foi onde eu fui começar a ser reformada, né? Eu fui limpa aqui dentro, né? Purificada, eu posso dizer até. Ou seja, primeiro teve que acontecer uma mudança na vida da senhora para que assim Deus pudesse mudar também o esposo. Exatamente. Aí nele
como ele já estava com outra pessoa, aí eu comecei a orar muito. Aqui eu fui ensinada como usar o óleo, então eu ungia a minha mão, ungia ele e comecei a orar para que o Senhor lavasse os olhos dele, lavasse o coração dele com o sangue do Senhor, para que ele pudesse me ver como o Senhor via e que eu também pudesse vê-lo como o Senhor via. E o fundamental nisso foi que teve momentos que eu tive muita raiva dele, porque eu via uma situação, meus olhos via aquela cena e eu tinha raiva. E eu falava, Senhor, eu estou vendo isso, mas a tua palavra pede para que eu perdoe, então eu vou perdoar para que eu seja perdoada. E foi aonde, naquela oração, as coisas começaram a mudar. E aí eu vi que ele começou a me ver diferente, mas eu precisei verdadeiramente pedir perdão e me arrepender de todo o coração. A senhora participou das campanhas, jejuns, todos os propósitos que a igreja fez, a senhora estava aqui firme, buscando pela mudança do casamento da senhora. Foi na campanha que mudou todas as coisas. Quando eu me membrei, que eu falei, não, eu quero fazer parte desse corpo, eu quero ser um membro dessa igreja e eu quero verdadeiramente viver isso, eu quero possuir isso, né? Que eu via nas pessoas, eu falo, não, isso também é pra mim, né? Não é só pra aquela pessoa. Se Deus ama aquela pessoa, vai me amar também. Então eu preciso me sujeitar a isso. E aquilo, não duvidar. Eu comecei, mesmo que muitas vezes que eu saía daqui, eu começava a duvidar que aquilo, será que é, será que não é? Eu falei, eu não vou mais pensar nisso. Eu vou me sujeitar a essa palavra e vou até o final. Enquanto eu não tocar, eu não vou ouvir ninguém falando comigo. Enquanto eu não tocar, eu não vou parar. E foi aí onde que realmente as coisas, o cativeiro foi mudado, né? Ou seja, a senhora veio e colocou em prática aquilo que foi ensinado. Como que está o casamento da senhora hoje? Ai, tá muito bom. Hoje eu vivo um milagre. Até a nossa família olha pra gente e fala, é inacreditável, parece que vocês se conheceram agora. E nós vivemos 18 anos juntos, ficamos separados 2 anos e 8 meses. E hoje ele olha pra mim e ele fala, Deus existe, porque o teu caráter foi mudado. E isso me deixa muito feliz, né? Porque eu falo... E não é mérito nenhum, né? Todo o mérito que eu vivo, da felicidade que eu vivo hoje, é do Senhor. Mas eu também tenho que agradecer porque a bispa, ela foi enviada pelo Senhor. Ela é o canal da minha bênção, porque ela me ensinou a verdadeiramente amar ao Deus, né? Hoje a senhora pode dizer que na casa da senhora reina a paz. Reina a paz. Ele já está visitando aqui comigo, graças a Deus, ele gosta muito, ele repara, ele fica comparando tudo, né, com as coisas assim que ele viveu, que ele conheceu, de hábitos anteriores, mas ele também está se renovando. Toda vez que ele vem aqui, ele vê coisas diferentes e ele concorda com tudo que está sendo ministrado aqui. A senhora me disse também que houve outras conquistas com a irmã da senhora em outras áreas da família da senhora, não é isso? Isso, porque nossa família veio de outra religião e quando eu me converti, as pessoas não concordaram, ficaram bem contrariadas com a minha conversão e eu comecei a orar toda vez que eu ia falava do Senhor para elas, para minha irmã especificamente, ela ficava muito brava, não gostava. E um dia eu orei em concordância com a minha filha de para que o Senhor mostrasse para ela o Deus que eu sirvo, mostrando onde é que está o pai dela, porque nós somos filhas de pais diferentes, né? E ela não conhecia o pai dela. E eu sei que esse era um desejo do coração dela. Então eu orei, Senhor, se for da tua vontade, mostra o Deus que eu sirvo para minha irmã, mostra para mim onde é que está o pai dela, se está vivo, se está morto, 35 anos sem conhecer, nunca viu, se ele está na Argentina, se ele está aqui no Brasil, me mostra. E nesse mesmo dia que eu orei, foi numa quarta-feira, eu procurei na internet e achei, né, o currículo de um palhaço lá na Argentina e dava referência do nome do pai dela como professor. E à noite eu vim na igreja e foi uma palavra, eu possuí essa palavra que falava que o Senhor, por amor a mim, Ele ia transformar, Ele ia tocar nos meus. E aquilo eu falei, é para mim, eu tenho certeza. E 3 dias depois a minha irmã me ligou, muito brava, né, que ela tinha encontrado o pai dela e como ela ficou muito revoltada porque ela achou que ela tinha sido abandonada, né? E eu falava, não, se Deus trouxe essa condição, se Ele ouviu a minha oração, porque quando ela me ligou eu ficava gritando no telefone, glória a Deus, você não entende, Deus ouviu a minha oração. E eu falei, Deus vai mostrar, se Ele trouxe essa condição, é para felicidade. Deus não traz uma situação para derrota, para te fazer infeliz. Além disso que você está vendo, Deus vai verdadeiramente te fazer feliz. E ela falava muito para mim que ela tinha sido abandonada. E eu falo, não, você não sabe, né? Se Deus trouxe essa condição, é para honra e glória do nome dele. E ela mandou um e-mail para ele e nós ficamos sabendo que ele procurava por ela esses 35 anos. Então foi um grande milagre, né?
Ou seja, tudo que a senhora tem apresentado em oração aqui dentro do ministério, a senhora tem visto a resposta de Deus. Eu tô vendo assim que quando a gente pensa que o Senhor está trabalhando só na nossa vida, Ele não está. Ele está trabalhando assim para os nossos, né? A gente foca numa coisa, mas o Senhor, Ele quer a nossa família toda aos pés dele, né? Ele nos quer verdadeiramente rendidos, né, ao amor dele. E a minha irmã hoje, ela nunca mais me mandou calar a boca quando eu evangelizo ela, que eu falo do Senhor, do amor do Senhor. Ela também se rende e glorifica a Deus também. Dona Flávia, o que a senhora tem a dizer a essa mulher que nos assiste nesse momento, que talvez passe pelo mesmo problema no casamento, talvez o marido já foi até embora, não tem mais esperança, ela pensa que não tem mais porta, não tem saída. Qual o conselho que a senhora dá para essa mulher nesse momento? Verdadeiramente que a gente olha muito para fora, a gente olha para a família do outro, a gente olha aquilo que não existe, a gente dá valor àquilo que não é valoroso. Que quando a gente começar a olhar o valor da nossa família, o valor do nosso marido, o valor dos nossos filhos, que a nossa família Deus constituiu e não é outra, a gente não está enganada. Aquele que o Senhor colocou do nosso lado, é Ele que o Senhor quer do nosso lado e não outro. Aí, quando a gente começar a ver a vontade de Deus na nossa vida, que nada é por acaso, que as pessoas que Ele colocou para formar família, essa é a verdadeira família. Quando a gente reconhecer isso e buscar no Senhor a transformação, Ele lava e muda toda a história. Hoje eu vejo que não tem família melhor que a minha, não tem lugar melhor do que a minha casa. Quando eu chego lá, a paz que reina ali, só o Senhor poderia ter constituído e não outra pessoa. Então o Deus não erra nunca. Se Ele colocou aquele homem ao meu lado, se permitiu que eu tivesse filhos com Ele, Deus não errou. Eu é que estava com o olhar no lugar errado, mas quando eu olho para o Senhor, eu vejo que tudo que está na minha vida é o que é o certo. Dona Flávia, se não fosse o Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que a senhora recebe aqui, como que estava a família da senhora hoje? Verdadeiramente, muita gente me pergunta por que eu saí da outra igreja e vim para cá. Aqui eu estou aprendendo a amadurecer. 1 ano de igreja, 2 anos de igreja, então eu não posso mais viver da mesma maneira. Quando eu cheguei aqui, eu só chorava, porque eu não sabia, eu precisava ser corrigida. Então, toda vez que eu venho, eu sou corrigida. Então, eu estou aprendendo. Hoje eu posso dizer que eu já tenho 2 anos. Então, aqui me ensina a amadurecer. Eu estou amadurecendo na fé. Eu estou praticar e amadurecer. É avançar totalmente. É um aprendizado a cada dia. É verdade. Hoje a senhora pode, então, dizer que é uma mulher feliz. Hoje eu sou uma mulher feliz e realizada. E é só o começo. Porque o que está por vir é muito melhor. Amém. Abençoada. Muito abençoada. Para a honra e glória do Senhor. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu peço que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa, que o Senhor está lutando para resgatá-la. O Senhor está dando prova de amor. O Senhor quer impedi-la de continuar numa direção errada e de ser arruinada ainda mais. Passa do teu sangue sobre ela. Queima essa vida do alto da cabeça à planta dos pés. Eu quero repreender esse domínio maligno sobre a vida dela. Essa força diabólica que está controlando a mente dela, que não deixa ela ter força de reagir. Essa falta de força para se livrar de todas essas algemas, essas correntes que aprisionam a vida dela. Eu ordeno, saiam. Em nome de Jesus, saiam. Tudo que amarra a vida dessa pessoa, saia. Tudo que bloqueia o entendimento dela, eu ordeno, saia. Toda cegueira espiritual, todo bloqueio mental, saiam em nome de Jesus. Meu Deus, liberta essa vida agora. Liberta agora, meu Deus. Dá a ela o poder para reagir a todas essas situações, esses pensamentos, esses sentimentos, essa insatisfação. Ou até mesmo o orgulho de parar e aceitar que ela errou e ela precisa voltar. Que ela se livre disso tudo, meu Pai. A gente só tem uma vida, Pai. Quantas vezes as pessoas pegam e destroem com suas vidas, fazendo escolhas erradas, tomando a direção errada. Quantos que estão com a vida hoje totalmente destruída, arruinada. Quantos que estão infelizes, quantos que um dia foram pessoas respeitáveis, pessoas que tinham honra, crédito, pessoas que eram admiradas, reverenciadas. Quantas que um dia foram pessoas honradas e hoje estão na vergonha, na humilhação, não tem credibilidade para nada, não tem paz, não tem alegria. A tão sonhada liberdade, viu que na verdade não era liberdade, era a escravidão. Quantos, meu Pai, quantos que no momento de loucura
fizeram escolhas que estão amargando até hoje, se não mudarem, não tomarem uma decisão, vão amargar até o resto da vida. Senhor, eu não sei quem é essa pessoa, não a conheço, mas o Senhor conhece. E certamente o Senhor está lutando para livrar alguém, para salvar, para resgatar. Então, meu Deus, que essa palavra possa ajudar essa vida agora, Deus de Israel. Que ela possa sentir, Deus está falando comigo, eu preciso agir, eu vou botar força para agir. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor e esse copo com água. E quando ela beber desta água, Senhor amado, que ela receba a força, o poder para reagir a tudo aquilo que está acontecendo com ela. Abençoa agora, meu Deus, com essa força. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Eu determino riqueza, poder, honra, abundância, prosperidade, realização, conquistas. Tudo que essa pessoa sonha, eu determino para a vida dela. Eu ordeno para a vida dela. Em nome de Jesus. Eu peço, desperta mais semeadores, Senhor. Pessoas que ainda não foram movidas a se tornarem semeadoras do programa, que possam, porque eu sei que quando plantamos no Senhor, nós colhemos. Quem planta, colhe, Senhor. Todo aquele que planta, colhe. E se ela plantar no Senhor, certamente ela vai colher. A partir do momento que ela passar a abençoar o programa Mudança de Vida, ela vai atrair para a vida dela muito mais vitórias. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos agora. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Beba da água comigo e receba poder de reação. Reaja. Seja lá o que for que tenha acontecido com você, que já aconteceu, reaja. Você tem vida, teu coração está batendo, Jesus está dando prova de amor, está buscando por você. E não há nada mais inteligente do que a gente parar, pensar, como o rapaz aqui, ele caiu em si. E decidiu, eu vou fazer o que me resta fazer, voltar para a casa do meu pai, pedir perdão e recomeçar a minha vida. Então é isso que você tem que fazer. Há momentos na vida que a gente só tem uma saída. Entender o que Deus está falando e recomeçar. Recomeça. Se Deus está falando com você, zera e recomeça. Porque se você continuar nessa direção, é daí para pior. Você viu que ele já chegou num ponto, já estava num ponto de desejar comer a comida dos porcos. Então, recomeça. Zera, para tudo, para. E recomeça. Amém? Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico, onde eu vou estar amanhã às 19h30. Com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Deus abençoe muito você. Fica na bênção, na paz do Senhor Jesus. E receba essa força. Recomeça. Faça o que o Senhor está te orientando. Ele vai te ajudar. Ele está lutando para te ajudar. Deixa ele te ajudar. Conte conosco. Se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.